A paz. Hoje eu vou falar sobre o chamado de libertação, que é um dos meus chamados. O chamado de libertação não é um chamado nada fácil. É um chamado que nós somos bastante atacados, bastante perseguidos. E essas perseguições, esses ataques não começam quando nós começamos a trabalhar com o chamado de Deus. Quando Deus revela isso pra gente, a gente começa a trabalhar. Isso começa desde criança. Então, eu me lembro que quando eu era criança, eu era muito perseguida. Eu era muito caluniada por outras crianças, eu era perseguida e caluniada por adultos. Era muito difícil, eu sofri bastante com isso. E quando nós somos crianças, nós não entendemos o porquê, né? Por que eu sou tão perseguida? Por que eu sou tão caluniada? Satanás trabalha com a calúnia sobre as nossas vidas. Então isso é desde criança, desde que as minhas primeiras recordações, com 5, 6 anos, eu já comecei a passar por isso. Eu era espírita kardecista. Então a minha mediunidade, assim que os espíritas falam, era muito grande. É, no, os evangélicos chamam de discernimento de espírito, mas quando somos espíritas, nós chamamos de sexto sentido, uma pessoa sensitiva. Então, eu tinha uma mediunidade muito grande desde criança. Meus dons não começaram agora. Meus dons começaram desde criança. Os dons que Deus me deu desde criança são os dons que eu uso hoje para trabalhar na igreja. Só que com o passar do tempo, ele foi aperfeiçoando, ele foi aumentando e acrescentando outros, para hoje eu fazer o trabalho que eu faço. Mas eles não começaram hoje porque eu sou evangélica, eu estou na igreja, não. Foram desde criança. Então, desde criança que já lidei com perseguições, com ataques de demônios, com a minha visão já era aberta, então eu via demônios, ouvia. Então eu tinha uma mediunidade já avançada. E eu sabia que não era normal. Eu só não sabia para que Deus tinha me colocado naquela situação. Mas eu sabia que eu não era normal, que eu tinha um propósito. Porque desde criança eu via o meu círculo de família, de amigos, de colegas, e ninguém era igual a mim. Naquela época não é como hoje que nós abrimos a internet e vamos lendo os casos, né? Naquela época não tinha internet, então era difícil. Nós só sabíamos o que estava ali ao nosso redor, né? Então eu sabia que as pessoas com quem eu convivia, família, amigos, colegas, não passavam as mesmas coisas que eu passava. Então eu sabia que eu era diferente, mas eu não sabia por quê. Então eu fui crescendo, crescendo, Deus aumentando os meus dons e só que Deus, quando eu entrei para a igreja, fui batizada e depois eu saí da igreja porque teve a Covid e as igrejas fecharam, a minha igreja fechou. Então, quando as igrejas voltaram a funcionar, eu não queria mais entrar para a igreja, porque eu só ia para a igreja aos domingos com meu marido. Meu marido não queria voltar, então eu também não voltei. Até que Deus criou uma situação e me colocou para morar em cima de uma igreja pentecostal. Só que quando ele me colocou para morar em cima de uma igreja pentecostal, ele não me avisou o que ele queria comigo. Ele não porque para muitas pessoas que eu vejo dentro da igreja, que são ímpios, que estão no mundo, Deus faz aquele chamado,
né? Coloca o pastor para passar a revelação. Olha, eu quero você estudando porque eu quero você. Você vai ser um pregador, você vai ser um pastor, você vai viajar por muitos lugares para levar a minha palavra. Você vai trabalhar com isso, com aquilo. E comigo não foi assim. Ele primeiro colocou nas provas para depois me revelar o que ele queria comigo. Então, quando eu não queria voltar para a igreja, é porque eu achava que a igreja não era importante. Eu achava que tendo uma comunhão com Deus e saindo dos pecados já estava bom. Só que ele tinha um trabalhar comigo dentro da igreja e eu não sabia. Então ele me colocou para morar em cima de uma igreja. Ele me colocou umas 3, 4 provas e foram provas muito difíceis. Porque a prova não foi eu morar em cima da igreja. A prova era o que eu ia enfrentar por morar em cima de uma igreja. Então, quando ele me colocou em cima para morar em cima da igreja, ali também foi um teste. Por quê? Quando eu era do mundo, eu não me apegava a nada e a ninguém. Tudo era, a não ser meu marido e meus filhos, tudo que me desse trabalho, que não viesse rápido, eu descartava. Tanto pessoas quanto sonhos, projetos, eu era assim, eu não me apegava a nada nem a ninguém. E na obra de Deus não pode ser assim. Nós temos que ser persistentes, perseverantes, e para ensinar isso para mim, eu tive que passar pela prova. Então, eu fui muito caluniada, eu fui muito perseguida. Eu fui perseguida por pastora, pelo meu marido, e isso tudo era um ensinamento, uma prova para eu não desistir. Porque depois que Deus coloca um chamado na sua vida, você não pode mais voltar atrás, você não pode desistir. Se você volta atrás, se você desiste, se você para, tem grandes consequências. Só que o chamado de libertação é um dos chamados mais difíceis na vida. Só que veja que Deus não me preparou para esse chamado agora. Depois que eu entrei para a igreja, depois que Ele me, me ungiu. Não, Ele já vem me preparando desde criança. Porque desde criança que eu lido com o mundo espiritual. Desde criança que a minha visão é aberta. A minha audição é aberta. Eu já tinha alguns dons já desde criança. Outros ele foi me dando na adolescência, outros ele foi, ao passar dos anos, foi aumentando e foi acrescentando para fazer o que eu faço hoje dentro da igreja. E não é um dom, não é um chamado nada fácil, porque Satanás, ele não fica sentado aplaudindo, dando risada, enquanto você está libertando as pessoas, quando você está trabalhando sobre a vida das pessoas. Há um contra-ataque. Ele não só te ataca diretamente, como ele usa pessoas para te atacar. Então, eu sou muito atacada, muito caluniada, muito perseguida, mas Deus me ensinou, através daquelas provas do começo, a ser perseverante. Então, ele é perseverante e corajosa, né? Porque tem que ter coragem. Tem que ter coragem de... Se eu for fazer um trabalho hoje na igreja, eu sei que eu vou ser contra-atacada. Então, eu tenho que entrar já sabendo que eu vou passar por alguma situação. E hoje eu vou contar sobre uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava em casa e ele não ataca só quando você está fazendo um trabalho. É um ataque diário que você passa. Porque o objetivo dele é te parar. Então, esse ataque dele não é só quando você faz um trabalho
dentro da igreja, o trabalho na obra. Ele te ataca diariamente, né? E ele ataca você com pessoas das ruas, da própria igreja, mas principalmente com aquelas pessoas que mais nós amamos, porque é o que vai mais nos atingir emocionalmente, que é a família. Então ele usa muito a família para nos atacar, para tirar o nosso equilíbrio, né? Tirar a nossa estrutura. Então ele nos ataca muito através da família. Eu conheço muita gente da igreja, eu lido com muitas pessoas da igreja e é muito difícil eu ver um casal em paz, vivendo harmoniosamente. Muitas pessoas que missionárias, pastoras que eu conheço já são separadas, o casamento não seguiu em frente, e as que persistem no casamento é um casamento difícil. E não é diferente, né? Todos nós passamos por esses problemas, porque é onde ele mais nos ataca, que é na família, né? No casamento. Então tem que ser muito persistente, tem que amar muito a obra de Deus para não desistir. E uma vez eu estava me arrumando para ir para a igreja, eu estava descansando e eu ia começar a me arrumar para ir para a igreja. E eu sentei na cama e eu ouvi a voz de Satanás. Ele fez 3 propostas para mim. Ele disse, e eu ouvi claramente como se ele tivesse uma pessoa do meu lado. E ele dizia assim, larga a igreja que eu deixo sua vida em paz. Larga a igreja que sua vida vai voltar como era antes. Larga a igreja que eu vou largar o seu marido e o seu filho. E aquilo eu escutei, eu disse, Satanás, se tua promessa é boa, imagina a promessa de Deus para minha vida. Se você está lutando para que eu largue a igreja, para que eu largue o ministério, é porque a promessa de Deus para minha vida é muito melhor. Então, eu levantei, me preparei e fui para a igreja. Só que, claro, teve o contra-ataque. 3 dias depois, naquela época, o meu filho de 9 anos já era mais novo. Eu acho que ele tinha uns 7 anos, 6, 7 anos. E eu tinha levado ele para a pracinha para passear e deram para ele um tubo de tinta de pintar as coisas. E eu deixava meu filho pintar. Eu dei muita liberdade para ele mexer com artes, porque eu gosto de mexer com artes, artesanato. Então eu dava muita liberdade, mas eu dizia, olha, ele tinha a mesinha dele, então eu dizia, olha, aqui é o lugar que você pode brincar com tinta. E ele sempre obedeceu. Mas nesse dia ele não obedeceu. Quando meu marido tinha acabado de comprar sofá novo, móveis novos para minha casa, e eu fui tomar banho. Quando eu saí do banheiro, estava a casa toda pintada. O sofá, a parede, os móveis, e eu reclamei com ele. Eu disse, olha, eu dei a tinta, mas você não pode sair pintando a casa toda, você só pode pintar os papéis na sua mesa. E aí eu fui me arrumar. Quando eu saí do quarto, mais coisas estavam pintadas. E aí eu briguei com ele seriamente. E eu fui tomar a tinta dele, ele começou a gritar. Então eu pedi para o meu filho mais velho segurar ele. Eu tomei a tinta e joguei no lixo. E eu não fiz mais nada. Só isso. E só que ele começou a gritar, ia chorar, ia brigar. E meu marido foi lá, deu um tapa nele e botou ele de castigo. E para mim, eu fui para a igreja e tudo bem. Isso foi 3 dias depois da proposta de Satanás para minha vida. Isso foi
Isso foi numa sexta-feira. Quando foi no sábado, eu fui para a igreja, eu retornei. Quando eu retornei, meu marido disse... Eu tinha ido para a igreja, meu marido tinha levado meu filho para uma lanchonete. E meu marido disse, Tati, enquanto estávamos fora, o vizinho disse que veio 2 homens dos juizados de menores te procurando. Eu disse, meu Deus, o que foi que aconteceu? Eles falaram que uma vizinha deu queixa de você. E eu fiquei aflita com aquilo, né? Então, meu marido tinha um amigo da Polícia Civil que conhecia muita gente. E ele foi, e meu marido ligou para esse amigo, e esse amigo entrou em contato com a delegada da minha área. E ela disse, realmente recebemos uma queixa contra essa pessoa que estava agredindo uma criança. Eu disse, aí o amigo do meu marido explicou toda a situação, o que aconteceu, e ela disse, tudo bem, mas evite, porque o povo dessa área é um pouco complicado. Então, tudo bem, não aconteceu nada, isso foi no sábado, mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça, sabe? Eu fiquei triste, porque eu já tinha criado dois filhos, 2 crianças ao mesmo tempo, que são os meus filhos mais velhos, e nada disso na minha vida tinha acontecido, né? E para mim é uma coisa grave, né? Então eu fiquei muito triste, só que eu não tinha feito nada, eu estava confiante que não ia dar em nada, porque eu não tinha feito nada. E Deus, quando nós andamos certo com Deus, Ele nos protege. Então eu entreguei na mão de Deus aquela situação e não houve nada. Mas eu passei, isso foi no sábado, eu passei o domingo triste. Quando foi na segunda-feira, é o dia que meu marido mais trabalha. Mas nesse dia ele acordou e disse, Tati, hoje eu não vou trabalhar. Vamos para o Campo Grande passear. E o Campo Grande, para mim, quem é um lugar que tem shopping, comércio, o Campo Grande para mim é um parque de diversão de criança, né? Eu adoro ir para lá. Então, quando nós vamos para lá, nós vamos de manhã e só voltamos de tardezinha, porque nós passeamos, fazemos compras, vamos ao shopping, lanchamos. E foi isso que aconteceu. Então, ele comprou presentes para mim e teve uma hora que estávamos na praça de alimentação. Ele olhou para mim e disse, Tati, eu vou te dar um celular novo de presente, porque o meu celular nessa época era semi-usado, estava cheio de problemas. E aí ele disse, Tati, eu vou te dar de presente um celular. E ele foi, comprou um celular para mim. Então aquele dia foi um dia diferente. E eu vi a mão de Deus ali na minha vida. Claro que eu não tinha batido no meu filho, eu só tinha brigado com ele. Foi meu marido que tinha dado um tapa nele e colocado ele de castigo, porque ele estava gritando, xingando. Mas Satanás usou uma pessoa para me atacar. E eu sabia muito bem por que ele tinha feito isso, mas eu tenho um Deus poderoso. Eu tenho um Deus que enxerga todas as coisas. Claro que eu não dei brecha, eu estava dentro da obediência, eu não tinha feito nada de errado, porque eu tinha reclamado apenas com ele e tomado a tinta, mas eu não tinha feito nada a mais para que aquela situação fosse causada. Então Deus é um Deus justo, é um Deus protetor, então Ele me protegeu aquilo foi uma cilada de Satanás. Ele usou uma vizinha para fazer isso. Então, e além de tudo, ele me viu triste, ele ainda me presenteou, ele me deu um dia feliz, ele fez o meu marido me dar presentes, me dar o celular, e eu enxerguei naquele movimento todo a mão de Deus me guardando, me protegendo, porque nós temos um Deus protetor, zeloso, e quando estamos na frente da obra, fechando as brechas e vivendo dentro do propósito dele, ele nos protege, ele nos mima. Então,
é um trabalho árduo, mas também é um trabalho que nos dá prazer. Eu amo muito trabalhar nessa área de libertação, porque como eu era espírita e eu tinha dons aflorados desde criança, eu passei muitas situações difíceis, né, com Satanás. Então, hoje eu não quero que as pessoas passem o que eu passei, o que eu sofri. Então, é um dos maiores prazeres hoje na minha vida é a obra de Deus. É trabalhar na obra de Deus. Eu sou muito feliz, eu sou muito grata a Ele. Eu agradeço todos os dias por eu ser uma serva dele e poder fazer o trabalho para Ele. Mas claro que nós não podemos trabalhar de qualquer forma, de qualquer jeito. Temos que fazer, temos que amar o que fazemos, temos que dar de bom agrado, ajudar ao máximo as pessoas. E, e Deus é maravilhoso, Ele tem os contra-ataques, mas Ele está sempre nos protegendo. Só precisamos estar bem diante do trono dele, fecharmos as brechas e andar correto, né? Não só dentro da igreja, quanto fora da igreja, precisamos estar corretos. E se fizermos isso, estamos dentro da mão protetora dele e ele nada deixa acontecer. No próximo vídeo eu vou falar sobre dar uma continuidade a esse assunto